O novo ensino médio começou a ser implementado em 2022 e deve ser concluído em 2024. Pelas novas regras, os estudantes terão uma organização curricular mais flexível e a possibilidade de ofertas de matérias mais direcionadas para a formação profissional. Para discutir este tema, o programa Palavra Aberta recebe o deputado Bacelar, do PV da Bahia. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista tentando explicar para os nossos telespectadores um pouquinho das características desse novo ensino médio, para depois a gente entrar nas opiniões do senhor, por favor. Olha, o ensino médio é uma das etapas mais importantes na formação do cidadão. Ele atinge principalmente jovens entre 15 e 17 anos. E, teoricamente, ele teria o papel de aprofundar a concepção crítica daquele jovem para a sociedade, isto é, despertar o pensamento crítico e prepará-lo profissionalmente. Mas no Brasil nós temos vários problemas. O primeiro, um problema temporal. Na verdade, as classes de ensino médio no Brasil começam a surgir no final do século XX. Mais precisamente na década de 60, 70. Enquanto outros países como a Alemanha têm classes de ensino médio desde o início do século XIX. Então, nós no Brasil começamos a colocar o filho do trabalhador no ensino médio com muito atraso. Para que se tenha uma ideia, somente em 2013, isto é, há 10 anos atrás, o ensino médio passou a ser obrigatório no Brasil. Há 10 anos. Então, nós temos um ensino médio elitista, um ensino médio fragmentado, um ensino médio que eu diria bolorento, mas também com pouco espaço de tempo de sua aplicação. 10 anos para um processo educacional é um período muito curto. Em função dessa situação, em 2016, no governo do presidente Temer, se pensou em fazer uma reforma de ensino médio, através de medida provisória, interrompendo um processo de discussão que vinha ocorrendo na Câmara desde 2012. Então, através de uma medida autoritária, o governo, transformada em lei em 2017, o governo Temer implantou essa reforma do ensino médio, que viria para tirar o Brasil das últimas posições nos programas internacionais de avaliação e também para que despertasse na juventude brasileira o gosto pela educação, o gosto pela escola e evitasse a evasão escolar. Boas ideias, mas muito mal aplicadas. Primeiro, na forma. A medida provisória é uma coisa autoritária. Isso tinha que ser discutido com a sociedade. Os alunos não foram ouvidos, os professores não foram ouvidos, a academia não foi ouvida, a sociedade não foi ouvida e dizem que apenas as fundações empresariais e os defensores de uma educação pública, de uma educação mais ligada à iniciativa privada, é que foram ouvidos. E quais são as inovações? Primeiro, se dizia que nós tínhamos um currículo do ensino médio muito fragmentado. 12 disciplinas. Então, eles reuniram essas disciplinas por área de conhecimento. Então, em vez de 12 disciplinas, teríamos apenas 4 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Aumentaríamos a carga horária, saindo das atuais 800 horas ano até atingir 1.000 horas ano. E também teríamos os chamados itinerários formativos. Isso que você disse, essa parte flexível do currículo, onde o estudante escolheria que caminhos teria para a sua formação profissional. Boas intenções, mas muito mal aplicadas. E com 2 agravantes. Como a lei é de 2017 e ele teria que ser implantado, começado a funcionar em 2022, nós teríamos os anos de 2018, 19, 20 e 21
para que as redes estaduais, que são as maiores responsáveis pelo ensino médio, fizessem a implementação. O que é que ocorre nesse período? A pandemia, que suspendeu atabalhoadamente as aulas no Brasil, e um governo, o governo anterior, o governo do Bolsonaro, que destruiu todo o formato e o aparato técnico do Ministério da Educação. Então, o que era para ser moderno, incentivar o aluno, é catastrófico. Primeiro porque nossas escolas, a infraestrutura escolar é péssima no Brasil. As escolas não têm acesso à rede de abastecimento de água, a energia oscila, não tem laboratórios, não temos salas suficientes e não tínhamos professores preparados para desempenhar esses novos itinerários formativos. Eu ia falar sobre isso. Alguns professores de matérias tradicionais dizem que a carga horária deles foi reduzida e isso pode gerar impacto no aprendizado, né? Qual a opinião do senhor sobre essa questão? Olha, é correto. 60% da carga horária é destinada às áreas do conhecimento e 40% destinado a esses itinerários formativos. O que é que está acontecendo? Então, nós tínhamos professores de português para dar aula durante toda a semana. Tem escola que está tendo aula de português 1 ou 2 vezes na semana. Então, nós começamos a colocar de lado profissionais formados para a educação e começamos a trazer profissionais que não têm conhecimento do processo educacional, mas que possuem a tal notória especialização. Isso precariza a função docente, isso desescolariza. Por quê? Porque nós estamos trazendo para dentro da sala de aula pessoas que não têm a formação adequada. E aí aparece uma das distorções. O que é que as escolas fazem? Os municípios, os estados ricos ou as regiões mais ricas contratam plataformas dessas fundações que foram inspiradoras da tal reforma do ensino médio. Muitas dessas aulas à distância. E, por outro lado, nos municípios mais pobres, nas regiões mais distantes do centro da cidade, na periferia das grandes cidades, onde está o filho do trabalhador, onde estão as pessoas de classes econômicas menos favorecidas. O senhor acha que a escola pública está em situação ainda pior? Quer dizer, o novo ensino médio pode piorar aquela distância que já existia entre as escolas públicas e privadas? Essa é uma das distorções da reforma. O Brasil é campeão em desigualdade educacional. A nossa desigualdade educacional consegue ser maior do que a desigualdade social. E o que é que acontece? No município do interior do Piauí, as escolas, pela lei, precisam ofertar pelo menos 2 itinerários formativos. E o que é que ocorre? No bairro rico, no bairro do centro da cidade, você tem itinerário formativo na área de tecnologia. Nas outras, você tem itinerários formativos, por exemplo, como fazer brigadeiro caseiro, como se tornar rico, como não ser pobre. É uma coisa, volto a dizer, catastrófica. E eu fico perplexo em que nós ainda não tenhamos aprovado esse projeto, que eu já tenho desde 2018. Desde 2018 eu tenho lutado nessa casa contra a reforma do ensino médio e que o ministério desse novo governo, um governo popular, um governo democrático, um governo que na sua passagem anterior foi o melhor governo que o Brasil teve na área da educação, ainda não tomou a decisão de parar com essa sangria. O senhor já entrou em contato com os pares? Já há algum tipo de negociação para viabilizar esse projeto que o senhor está apresentando? Olha, é uma revolta.
Nós temos a sociedade, no dia 15 de março, o Brasil foi às ruas para dizer revoga a reforma do ensino médio. O tal nem em sonho. E temos outro detalhe. Nós temos uma das melhores experiências de ensino médio do mundo, que são os Institutos Federais de Educação. Um sucesso. Se nós conseguíssemos implantar o modelo dos Institutos Federais de Educação em todas as salas do Brasil, o Brasil seria o terceiro país do mundo em melhor aproveitamento do ensino médio, porque os Institutos Federais de Educação são uma experiência exitosa no Brasil. Nós temos hoje 8 milhões de jovens em idade escolar do ensino médio. Se colocássemos 3 milhões de jovens, não precisaríamos nem ainda atingir os 8 milhões. Se colocássemos os 3 milhões de jovens em escolas cujo modelo é semelhante ao dos Institutos Federais de Educação, seríamos um caso de sucesso educacional no mundo. Nosso programa tem só 10 minutos de duração, infelizmente muito pouco para um tema tão complexo. Eu sei que o senhor tinha muitas questões ainda para abordar, então já vou deixar aqui um convite para que o senhor retorne, para que a gente faça mais uma palavra aberta a respeito desse tema que é tão importante, atinge a vida de tantos jovens, né? E, sem dúvida nenhuma, merece ser debatido. Muito obrigado pela participação, Eu quero deputado. agradecer, sugerir que a gente faça aqui um debate. Não sei se vai aparecer algum parlamentar que queira defender isso. Agradecer ao Palavra Aberta, à TV Câmara e precisamos revogar a lei do novo ensino médio já. Muito obrigado. E para saber sobre as decisões que afetam sua vida, acompanhe as redes sociais da Câmara dos Deputados: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.